Olá, boa noite. Moradores, turistas e comerciantes de Porto de Galinhas estão vivendo dias assustadores. Começou na quarta-feira, quando Heloísa Gabriele, de 6 anos, morreu com um tiro no peito. Moradores da comunidade de Salinas, onde a menina morava, dizem que policiais atiraram Heloísa. Protestos não param de acontecer na região. Com medo, turistas anteciparam a volta para casa. Hoje cedo, no aeroporto do Recife, turistas que ficaram retidos em Porto por causa dos protestos falaram sobre as dificuldades que enfrentaram. Não tinha o que comer, não tinha lugar nenhum, nem delivery, nada, então foi assim, uma coisa que você não tinha incertezas, né? A gente veio desviando das barreiras, que tinha lugar para passar um carro, e aí deu pra gente vir, mas foi bem tenso, porque nós ficamos com medo deles pararem o ônibus, né? E tinha bastante polícia, a gente conseguiu chegar aqui sem pararem o ônibus. Tenho medo de avião, mas agora eu não vejo a hora de entrar no avião, né? Com medo, alguns turistas decidiram voltar para casa mais cedo. A gente quer ir embora daqui, a gente não quer ficar mais, tá bom? A gente hoje passou maus bocados aqui, até com fome a gente tá. A gente acabou de andar 3 quilômetros. Onde foi que o Uber deixou a gente. Então a gente não quer ficar mais. Desde a quarta-feira, quando Heloísa Gabriele, de 6 anos, foi morta com um tiro no peito na frente da casa da avó, na comunidade Salinas, as manifestações se multiplicaram. Policiais militares do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da PM, estavam na comunidade em busca de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Os moradores dizem que não houve troca de tiros e que a bala que atingiu Heloísa partiu da polícia. Ontem, no começo da tarde, um grupo interditou a entrada principal de Porto. Uma caçamba despejou barro na pista para fazer o bloqueio. As pessoas seguravam cartazes e pediam justiça. A noite foi de mais protestos em Pojuca. Mas entre os pedidos de justiça e o luto da população, o registro de atos de vandalismo. Perto das 8 horas, um ônibus comercial foi queimado na pista de entrada de Nossa Senhora do Ó. As chamas podiam ser vistas de vários pontos da rodovia. Somente o motorista estava dentro do ônibus e foi obrigado a descer. Ninguém ficou ferido. Outro vídeo mostra manifestantes empurrando um carro para junto do fogo. O carro também foi queimado. Este outro vídeo, que também chegou pelo nosso WhatsApp, mostra pontos de bloqueio com fogo nos acessos ao centro de Porto de Galinhas. Os carros não podiam passar. Vândalos quebraram outdoor na entrada de Porto. Também houve explosões e vários carros da polícia passam pelas ruas para tentar controlar a situação. Homens encapuzados aparecem quebrando equipamentos de estabelecimentos comerciais no centro da cidade, perto das 9 horas da noite. Primeiro, um dos homens arranca o que parece ser um refletor. Em seguida, ele quebra e puxa uma das câmeras de segurança da rua. Logo depois, um outro homem, também cobrindo o rosto, se aproxima e, com um pedaço de madeira, quebra a câmera que registrou esse vídeo. Em outro ponto da cidade, uma barricada de móveis, restos de madeiras e placas de concreto. Hoje, Porto de Galinhas amanheceu com sol. Cenário perfeito para os turistas aproveitarem um fim de semana. Mas a sexta-feira foi de pouco movimento nas ruas e na praia. As imagens mostram a pista principal que dá acesso ao centro e à praia de Porto de Galinhas. A circulação de carros, chegando e saindo, é pequena. Pouca gente caminha pelas ruas da vila e o comércio está fechado. Os comerciantes evitam falar. Deixam nos cartazes a explicação para o fechamento das lojas. Justiça por Heloísa. Foi o segundo dia de comércio parado na vila de Porto de Galinhas. Nada funcionou. Nem o básico os turistas conseguem. Nós não temos refeições, estamos numa pousada. Tem o café da manhã, mas como todos os restaurantes e bares estão fechados. Ontem, por exemplo, o nosso almoço foi uma tapioca e ontem à noite foi uma torrada com uma xícara de café com leite que nos foi fornecido pela pousada. Algumas pessoas ainda foram à praia, mas ninguém aqui estava à vontade. Estranho assim, ficar um pouco meio que abandonado, né, sem o pessoal. Dá um pouco de medo, ainda mais os helicópteros passando toda hora. Um dia de sol como este, numa sexta-feira, Porto de Galinhas estaria lotada. Na praia, nenhuma jangada saiu para fazer passeio e nenhuma barraca foi montada.
Desde a noite de quarta-feira, a viagem de lazer virou pesadelo. Os moradores também não conseguem retomar a rotina. A Secretaria de Defesa Social informou que enviou cerca de 250 policiais para Porto de Galinhas. As estradas foram liberadas. Policiais a pé, de moto e carro circulam a todo instante nos principais pontos turísticos. Todo o GAT da região metropolitana, todo o efetivo do Grupo de Apoio Tático Itinerante da região metropolitana foi deslocado para a nossa área com o único sentido de manter, né, a segurança e a ordem pública para a comunidade de Ipojuca. O comércio do centro de Nossa Senhora do Ó já foi restabelecido, já existe fluxo considerável de turistas, de pessoas nas ruas e a situação hoje é de normalidade. À tarde, as lojas do centro de Porto de Galinhas começaram a abrir. Desde ontem, mais de 250 policiais militares foram enviados para Porto de Galinhas, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. 2 helicópteros também sobrevoam a área. O secretário de Defesa Social, Humberto Freire, disse que a polícia vai permanecer na área. A gente vinha acompanhando, houve algumas interdições, nós desfizemos as interdições, sempre buscando não confronto. A população fez manifestações pacíficas com cartazes e isso foi acompanhado pela própria polícia, garantindo essa livre manifestação da população, mas no momento em que atos criminosos passam a acontecer, nós também reagimos à altura, implementando o policiamento, dispersando esses criminosos que estavam praticando esses atos violentos. Não é só com o BOPE, não. Trabalho técnico acontece com o batalhão de área, com a delegacia de Porto de Galinha, com as investigações do nosso departamento de combate ao narcotráfico, que faz operações de grandes proporções, como a gente comprovou. E é esse trabalho integrado da Segurança Pública, da Secretaria de Defesa Social e suas operativas, que vai permanecer. O secretário Humberto Freire também falou sobre a investigação para apurar de onde partiu o tiro que atingiu Heloísa Gabrielli. Nós temos 3 investigações já instauradas, uma pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social, uma pela Polícia Civil de Pernambuco e um inquérito policial militar no âmbito da própria Polícia Militar. Nós temos os depoimentos dos policiais no sentido de que houve um confronto com 2 narcotraficantes que teriam iniciado os disparos contra o policiamento. Temos uma arma apreendida com 4 munições deflagradas. Uma viatura que teria sido atingida por disparos dos narcotraficantes e, infelizmente, e a gente se solidariza com a família, uma criança vitimada nesse confronto. A gente prossegue investigando, trazendo para essas investigações todos os elementos de prova possíveis, depoimentos, perícias que foram realizadas durante todo dia de ontem, depoimentos, imagens, tudo que a gente puder para que a gente possa, ao cabo dessas investigações, levar ao sistema de justiça a verdade real do que aconteceu naquela noite. A Secretaria de Defesa Social disse ainda que as armas dos policiais envolvidos também foram recolhidas para a perícia. E o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa informou que ouviu hoje 4 testemunhas da morte da criança. Hoje também a prefeita de Ipojuca, Célia Salles, disse que se reuniu com representantes de 10 secretarias municipais e com o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, para pedir segurança. O secretário do Estado explicou que vem mantendo contato com o secretário de Defesa Social de Ipojuca, Oswaldo Moraes, para definir as melhores estratégias para a segurança da cidade. A Prefeitura informou ainda que está calculando os prejuízos cometidos pelos atos de vandalismo. Depois do intervalo, um carro sem controle invade a recepção de um hospital na Ilha do Leite, no Recife. E motoristas de ônibus fazem treinamento para tratar da melhor forma pessoas com autismo. O NE2 volta em instantes. Até já. Uma mulher perdeu o controle da direção e bateu o carro na frente da emergência do Hospital Memorial São José, no Recife. O acidente foi hoje à tarde. A frente do carro ficou destruída. Parte da recepção do hospital ficou danificada.
De acordo com a assessoria do memorial, a motorista, que não foi identificada, teve alguns ferimentos pelo corpo. Ela está fazendo exames e em observação. Agentes da CTTU estão no local. Amanhã, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dia para pensar em respeito, em como agir e acolher quem tem o transtorno e os parentes dos autistas. São pessoas que enfrentam muitas dificuldades, uma delas no transporte público. Ônibus lotados todos os dias e dentro deles muitas histórias. A filha de Dona Ângela é autista. Ela diz que a falta de informação de muitos passageiros prejudica tanto. Ele é confundido com a pessoa típica. Ele é mal educado. Esse menino está atrapalhando. Então, esse é o primeiro empecilho. O que é importante? Que a população consiga perceber os sinais de uma pessoa autista e, nesse momento que ele está criando problema, a pessoa identifique. Não, ele é uma pessoa com deficiência e que a gente precisa ter um pouquinho de paciência. E para a gente, mãe, transitar com eles dentro do ônibus e no público é extremamente complexo. Precisamos muito que as pessoas nos entendam para que nos ajudem. É dificuldade para quem é autista, para quem acompanha o autista. Difícil também para o motorista de ônibus, que muitas vezes precisa lidar com momentos delicados. O treinamento que o Conorte, consórcio formado por 3 empresas de ônibus que rodam no Recife e na região metropolitana, está fazendo, é para melhorar o atendimento com os autistas. Diante da dificuldade, o pedido de orientação veio dos próprios motoristas. Foi aí que surgiu a parceria entre o Conorte e a Associação Afeto do Recife, que acolhe pessoas com autismo. Os motoristas receberam orientações dos terapeutas da Afeto sobre como agir durante o embarque, a viagem e o desembarque de passageiros autistas. 30 motoristas participaram do treinamento, primeiro numa sala de aula. Nós temos hoje 867 motoristas no Conorte e o nosso objetivo foi atingido, que foram formar multiplicadores. Nós também estamos trabalhando na edição de conteúdos online, a gente possa capacitar esses motoristas, qualificar o atendimento deles, qualificar o acolhimento deles à pessoa com autismo e aos familiares que acompanham no ônibus. Hoje foi a vez da parte prática. O treinamento foi no terminal Pelópidas Silveira, em Paulista, um dos mais movimentados da região metropolitana. Arthur é autista e ajudou no treinamento. Ele tem 15 anos e gosta de andar de ônibus. Hoje mesmo veio 2 crianças, uma é super cooperativa, ele praticamente não dá para perceber que ele tem essa condição de saúde do autismo, mas o outro, por exemplo, adora a porta aberta e fechada. E ele também cutuca as pessoas para elas levantarem e ele poder sentar, o que também incomoda as pessoas que não têm noção dessa condição de saúde, né? Funcionários do Instituto Tavares Buril estavam no terminal para tirar a carteira de identidade especial do autista para quem ainda não tinha. Por lei, pessoas com autismo têm direito ao assento e a passagens de graça nos ônibus. O documento facilita na hora da entrada, ajuda o motorista. O problema maior é que a gente não consegue identificar, certo? Como é um transtorno, né, que não mostra o que é, então fica difícil a gente poder identificar. Então, se os acompanhantes responsáveis pudessem avisar ao adentrar o ônibus, ficaria muito mais fácil para nós, condutores de vida, né, poder fazer um transporte mais seguro. Motorista de ônibus há 12 anos, Gentil, entendeu o quanto a informação correta é importante para o trabalho dele e dos colegas. É muito melhor do que você ser pego de surpresa. Então essa situação para a gente que é profissional, é muito bom a gente ter esse tipo de treinamento para poder realizar na nossa operação. Nós perguntamos também à Associação Afeto, que participou desse treinamento com os motoristas, que sinais os passageiros podem perceber nas pessoas com autismo para poder agir com mais paciência e cuidado. Os autistas demoram a subir no ônibus e costumam analisar o ambiente e o que tem dentro do ônibus antes de subir. Eles gostam de sentar no mesmo banco e, ao sentar, podem ficar inquietos, balançando o corpo, as mãos ou subindo e descendo as pernas. Os autistas costumam olhar para um lado e para o outro sem fixar o olhar em ninguém. Podem falar alto, gritar, como se estivessem reclamando do ambiente. Durante a reportagem lá no terminal Pelópidas Silveira, você viu que o Instituto Tavares Buril estava confeccionando a carteira de identidade. Para tirar a identidade é preciso fazer o agendamento no site iitb.pe.gov.br. Segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo.
Não é para todo mundo, são grupos específicos e quem vai contar para a gente é Matheus Sampaio, ao vivo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Márcio. Para você e para todo mundo, a gente vai entender a importância dessas duas vacinas contra a gripe e contra o sarampo com a ajuda de Ana Catarina de Mello, que é superintendente de imunizações de Pernambuco. Ana Catarina, boa noite. Eu queria saber como é que está a cobertura vacinal, por exemplo, do sarampo. Boa noite para você. Boa noite. A cobertura vacinal do sarampo ela está abaixo da meta estabelecida. Sendo assim, a gente precisa vacinar. Existem 3 estados no país com casos de sarampo para impedir a reintrodução do vírus no estado. Pará, Amapá e Rio de Janeiro. Quem estiver indo para lá ou chegando de lá, o que é que precisa fazer? É importante manter o calendário vacinal atualizado para, de fato, garantir o não adoecimento. Com relação à gripe, como é que está a preocupação aqui de Pernambuco? Nós estamos no momento do período da circulação das infecções respiratórias. Pernambuco vivenciou uma grande epidemia de influenza em dezembro e janeiro. Então, precisamos vacinar as pessoas para que, com isso, reduzir as internações e os óbitos. Lembrando, minha gente, que essa nova etapa de vacinação contra a gripe e contra o sarampo pode ser feita em mais de 2.000 salas de vacinação em Pernambuco. E aí a gente preparou agora uma ilustração para você ver quem são as pessoas que precisam tomar essas vacinas a partir de segunda-feira. Vamos lá. Campanha de vacinação, a primeira etapa, do dia 4 de abril ao dia 2 de maio. Os trabalhadores da saúde tomam vacina contra a gripe e contra o sarampo. Os idosos precisam tomar vacina contra a gripe, mas tem que lembrar que tem que atualizar a vacinação contra a Covid-19. Entre os dias 3 de maio e 3 de junho, vem a segunda etapa da campanha de vacinação. Crianças de 6 meses até menos de 5 anos tomam gripe e sarampo. E nesse mesmo período, do dia 3 de maio ao 3 de junho, somente vacina contra a gripe. Grávidas, mulheres que tiveram filhos em até 45 dias, a população indígena, os professores das redes pública e privada, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte público, os trabalhadores portuários, forças de segurança, salvamento e forças armadas, trabalhadores do sistema prisional e também os detentos, e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. E tem que lembrar que mesmo que essas pessoas tenham tomado a vacina recentemente, dezembro, por exemplo, ou janeiro, tem que tomar as vacinas gripe ou gripe e sarampo nessa nova etapa que começa a partir de segunda-feira. Ana Catarina, boa noite para você. Muito obrigado pelas informações. Boa noite. Márcio, eu volto com você. Informações importantes da campanha da gripe e do sarampo. Em instantes, a expectativa para o Clássico das Emoções. Náutico e Santa Cruz decidem quem vai para a final do Pernambucano. E as informações sobre um festival de música em aldeia. O N2 volta já. O Sport empatou com o Fortaleza no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A partida decisiva será domingo no Castelão, na capital cearense. Quem ganhar, leva o título. Foi o recorde de público entre clubes na Arena de Pernambuco. 42.544 torcedores barulhentos. O Sport teve a chance de terminar o primeiro tempo à frente no placar, mas o Juba errou o chute. Eu já bati pelada, mas aqueles gols eu faço. O torcedor ficou ainda mais tenso quando Zé Wellison, ex-Sport, fez Fortaleza 1-0. Quando eu olhei assim, eu disse, pô, vai acabar no 1-0 mesmo. O atacante Bill, que saiu recentemente da guerra da Ucrânia, trouxe paz para o coração rubro-negro e empatou o jogo no finalzinho. Aquele gol caiu do céu, porque o camarada entrou, foi logo fazendo um gol. O Sport pode chegar ao 4º título na Copa do Nordeste, igualando o número de conquistas de Bahia e Vitória. Volta com o título, se Deus quiser. Agora tem que jogar. Pelo esporte duro. E o título vem? Vem, tem que vir. Tem que trazer o título. E amanhã tem o clássico que decide quem vai para a final do Pernambucano. 4h30 da tarde, com transmissão ao vivo da Globo. Náutico e Santa Cruz jogam com dúvidas no ataque. O Corpo de Bombeiros deu aval. E até 14.500 alvirrubros vão poder estar nos aflitos para o jogo de amanhã. Contra o Sport, dia 12 de março, foi a última vez em que a torcida esteve perto do time.
E contra o Santa, amanhã, na semifinal do Pernambucano, vai rolar o reencontro. Torcida única, apenas alvirrubros no estádio, para ver quem vai se classificar para a final do campeonato. E aí, Náutico ou Santa Cruz? Náutico dá de todo jeito. O Santa Cruz é muito fraco. A expectativa é enorme, né? Nós estamos sem elenco, mas a qualquer momento pode surgir uma peça aí que decida o jogo aí, porque jogo é jogado. Que peças podem surgir do lado tricolor? Rafael Furtado, atacante, autor de 5 gols na temporada, saiu machucado diante do Caruaru City nas quartas de final. E é a grande dúvida se vai ou não ter condição de jogar amanhã. Do lado alvirrubro, a dúvida também é lá na frente, no ataque. Chiesa, que não joga desde o comecinho de fevereiro por causa de uma lesão, pode voltar. Mas quem vai ser titular ninguém sabe. Mistério, do lado alvirrubro e também do lado tricolor. Vale tudo para garantir uma vaga na decisão do campeonato. Semifinal é outra coisa, né? A hora boa, né? A gente treina bastante para isso, né? Para chegar nesses jogos que a gente pode realmente fazer história, né? A gente vai contar com a ajuda do nosso torcedor para fazer o Aflito ser o caldeirão que eu vejo nos vídeos, que eu não tive a oportunidade de ver lotado ainda, mas que eu vejo nos vídeos, que é um caldeirão, e criar uma atmosfera muito boa para a gente conseguir a vaga na final. E amanhã, ao meio-dia, o Espaço Pernambuco é sobre uma banda que ficou conhecida pela qualidade das músicas e pelos sucessos. São mais de 40 anos tocando para plateias aqui no estado e no Brasil afora. Animam como poucos as festas populares, com canções que atravessam gerações. Em cima, embaixo, empurra e vai! O Espaço Pernambuco deste sábado é sobre o som da terra. É ao meio-dia. E amanhã tem Festival de Música em Aldeia. A festa é no espaço aberto, o uso de máscara não vai ser obrigatório. Mas é preciso respeitar outras medidas por causa da Covid. Quem conta pra gente é Mônica Silveira. Boa noite, Mônica! Boa noite, Márcio, todas, todos. A gente está aqui no quilômetro 7 de Aldeia e é aqui que amanhã vai rolar o Downtown Aldeia Festival. É fácil, tá? A rua lá, a avenida está toda, a estrada está toda sinalizada, você vai encontrar com a maior facilidade. A partir do meio-dia, 9 bandas vão tocar aqui. Vai ter Ira e 8 bandas locais, inclusive Uptown Band. Então vai ser o seguinte, pode vir sem máscara. Luiz é o coordenador aqui dessa história toda, é o produtor. Pode vir sem máscara, mas tem aqueles protocolos, Luiz. Da Covid-19. Não tem que estar com comprovante de vacinação. Vacinação em dia e de reforço, menores de 17 anos, né? E teremos 9 bandas, como você falou, o Ira, um espaço gastronômico incrível. Vai ser uma volta aqui dos grandes festivais abertos. É a primeira versão que a gente está fazendo dele. É uma franquia do Downtown, que nossa produtora se associou ao Downtown nesse festival para fazer, onde vamos ter diversão para toda a família, rock, natureza e várias bandas legais. Quanto que custa a entrada, Luiz? Hoje está 130, social com quilo de alimento, e 120, meia. Amanhã vamos manter talvez esse mesmo preço, vai depender das vendas de hoje. Bom, a pessoa não precisa chegar meio-dia em ponto, né? Vai até que horas essa história? Vai, meio-dia abre os portões, 1h da tarde começa a primeira banda e vamos até 9h30 a última com o Iron Maiden Cover. E vai até 11 horas da noite. Até 11 da noite? 11 da noite, é. É fôlego. É fôlego. É fôlego com segurança, tá? A gente repetindo, sem máscara. A estrutura tá super bacana. Pode vir sem máscara, quem quiser vem de máscara, claro. Mas entre 12 e 17 anos tem que estar com a segunda dose da vacina. E 18 anos em diante tem que estar também com a dose de reforço. É uma amostra. É uma amostra, é a Uptown Band, que está aí animadíssima, assim como o Luiz e todos os produtores e todo mundo envolvido por estar de volta aos festivais abertos de música aqui em Aldeia. Márcio! A retomada de opções para você se divertir no fim de semana. Para você, uma boa noite e até amanhã.